repitam com as lideranças do elenco. Existe. O Corinthians está tentando o Michael, né? Sim. Para a vaga do... Muito interessante. Agora, você sabe o seguinte, os caras vão liberar? Grana, a proposta parece que foi... o Flamengo também está tentando esse cara, lembra? Liberar é outro papo. O preço foi altíssimo. O que eu queria... da moda, e não tô, isso não é ironia nenhuma, não. É o grande time do futebol brasileiro hoje, com certeza. Você chega com uma vitória, nós ganhamos do Palmeiras. Ganhamos do Palmeiras. Vamos pegar o Atlético, vamos reverter esse negócio aí, rapaziada. Por isso que eu falei que é indiscutível. Uma vitória não muda qualquer ambiente. Salve, Corinthians! Salve, galera do Timão! Rapaziada, amanhã tem clássico. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Mas antes de ir para o clássico, vamos falar um pouco aqui sobre Michael. Isso mesmo, é a notícia do dia. Michael no Corinthians. Será que vem? Rapaziada, eu tenho minhas ressalvas. Michael jogou muito no Goiás. É o Goiás. Convenhamos, é o Goiás. No Flamengo, ele teve uma boa passagem já no finalzinho. 3 meses de futebol bem jogado com o Renato Gaúcho. Será que ele vai repetir isso no Corinthians? Tem mais. Você sabe qual é a multa rescisória dele? É quase 30 milhões de reais. Já pensou o Corinthians pagar 30 milhões e o Michael chegar e não fizer nada? E aí? Mais um tiro no pé? Aqui na Argentina, no Vélez Sarsfield, tem um jogador, artilheiro da Libertadores, tá voando, jogando muito, Lucas Johnson, e é barato. Corinthians precisa pagar 30 milhões pelo Michael? E será mesmo que vem? Os árabes não querem liberar. E aí? O espaço é seu. Comente, dê a sua opinião. A minha opinião é que jogador por 30 milhões, ele tem que vir para mandar no time. Ele tem que vir para ser o cara. Ele tem que ser o cara. Quando o Willian veio, todo corintiano falou: agora vai. Agora o Corinthians é campeão da Libertadores. Isso e aquilo. E aí? Deu no que deu. Repito, Michael jogou no Goiás e teve 3 meses bons no Flamengo. Mas eu espero que você vá nos comentários e dê a sua opinião, beleza? E agora vamos ver a aula que o Zé da Fiel, o Zé Elias deu. Zé Elias, mais uma vez, dando aula. E antes de ir para o vídeo, pessoal, eu peço para você, humildemente, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu conto com a sua ajuda. Na moral, é de graça. Não custa nada para você. Você já está no vídeo, é só chegar, dar o like. Não vai custar 1 centavo sequer. Então dá essa moral aí pra nós, beleza? Créditos, direitos autorais e ESPN. O link da ESPN estará na descrição. Vamos lá, rapaziada. Tamo junto e vai, Corinthians! Vai ressuscitar esse Corinthians? Corinthians, quem Felipe deu como morto. Felipe deu como morto. Não. Mas eu acho que se perde, fica. Falou, não. Eu acho que se perde, porque tá morto. Fica. Ressuscitar Não. Isso é o entendimento de vocês. Não, conheço. Mas tá precisando desfibrilador, que é esse jogo. Você não acha que se o Corinthians perde esse jogo, aí vai em frangalhos pegar o Atlético Goianiense pra virar 2-0? Acaba o ano. Esse jogo pode ser retomado. Se o Corinthians ganha esse jogo, vai pra cima do Dragão. Não, ele tem uma matemática ainda de Campeonato Brasileiro e uma grande desvantagem. Não é uma pequena, uma grande desvantagem hoje contra o que o Atlético tem jogado em mata-mata e o que o Corinthians até agora não apresentou. O Corinthians passou em branco no mata-mata de Libertadores, em que ele pelo menos tinha a capacidade de fazer um golzinho. Verdade. Né? Então, assim, por isso que o reforço da campanha que o Corinthians fez da Libertadores foi uma campanha, na minha visão, vergonhosa perto daquilo que é o Corinthians, do que esse Corinthians almejava, porque esse Corinthians não é um time para ter 2 vitórias em 10 jogos e marcar 5 gols na competição e passar um mata-mata em branco. Desculpa, é injustificável. Agora, é um duelo em que, animicamente, ele pode tirar o Corinthians do prumo. Mas, ao mesmo tempo, eu me recordo de Corinthians e Tolima em 2011, em que ele passou, naquela ocasião, uma das grandes vergonhas dele também, numa eliminação trágica de um Corinthians que era muito melhor, enfim, um Corinthians até galáctico. Ronaldo, Roberto Carlos. Enfim, era um timaço no papel. E no jogo seguinte ele ganha do Palmeiras 1-0, gol do Alessandro, que pra mim, aquela vitória de 1-0, gol do Alessandro, foi a vitória que deu o título mundial do Corinthians. Mudou a chave do time. O Corinthians estava arrebentado, até pior do que agora.
estava pior do que agora. É porque ele não tinha título de Libertadores, não tinha título mundial. O Corinthians era... Não tinha título mundial, não tinha o título de 2000. O Mundial 2012. Você é extremamente contraditório. Não, foi sem Você fala querer. que o título de 2000... um pouquinho, deixa eu falar. Pô, você falou. Não foi o que ele falou? O Mundial de 2012, entendeu? Os 2000 sim, eu tô dizendo que era o Corinthians que ainda era zoado pelo torcedor, não tinha Libertadores e tudo mais. O momento psicológico era pior. Então ali, se o Corinthians perde, talvez era uma situação muito catastrófica. E ele ganha do Palmeiras. E aquela vitória, para mim, foi emblemática. Aquela vitória foi a vitória que colocou o Corinthians no rumo de ser campeão mundial. Ele mudou aquilo ali, mudou a chave. Ganhar amanhã pode recolocar o Corinthians na briga pelo título brasileiro, matematicamente falando. Pode dar ao Corinthians a virada de chave para tirar uma diferença do Atlético Goianiense e rumar para, quem sabe, uma próxima fase de Copa do Brasil, mesmo sendo muito difícil. E se perder animicamente, ele fica numa condição muito complicada. Não acho que é em frangalhos, os dois campeonatos. Acabou tudo, mas ele animicamente fica mais fraco. Você não acha que tem a ver como pode perder ou como pode empatar? Ou eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Não, eu acho que o resultado em si amanhã é importante para o Corinthians. Ele tem que somar um resultado. erro do VAR, uma coisa assim. 1-1, partida briosa, tentou, desfalcado, mas ele tem que 1-1. Mas ele tem que... O VAR polêmico. Eu acho que segura isso. Não adianta porque, assim, a matemática para o Corinthians amanhã, ela só é favorável no resultado. Mas ele pode fazer um jogo lindo. Pensando na Copa do Brasil. Eu também acho. Eu acho que o corintiano não acredita no brasileiro. O corintiano acredita em tentar virar com o Atlético Goianiense. Tem que tentar os dois. Isso é F90BR. O que é plausível. Eu também acho. Ele tem que tentar os dois. Ele está na briga dos dois. E amanhã, o 0-0 é importante. Vamos somar 3 pontos amanhã. O Zé tá muito quieto, hein? O Zé, o que você acha? O Zé tá... O Zé já jogou a toalha. Eu gosto de ouvir o Zé nessa sensação de Corinthians. Só para ler para você um negocinho. Ressuscitar, verbo transitivo direto. Restituir a vida, ressuscitar os mortos. Só para você, tá bom? Só para esclarecer um pouquinho. Mas tá você certo. Matou o Corinthians, mas tudo bem. É o que o Corinthians precisa. Agora, brincadeiras à parte, eu assim, respeito o discurso do Facinca aí e tal, mas o derby continua sendo o derby. Independente se valesse Libertadores ou não, seria sempre o jogo mais importante do Corinthians no ano. E assim, se o Corinthians ganhar, vai ter uma sequência e vai ganhar. Mas eu falei isso, Zé. Não, eu sei, mas eu não estou discordando. Não estou falando, estou só falando. É que você falou a respeito do discurso, pensei que você estava discordando. Não. Então é que você fez um discurso bonito tal, assim. Foi pomposo. Puxou lá de 2012, 2011, 2011. Porque eu estou dando o peso desse jogo. Eu concordo, mas eu concordo com o Facincani. Você entendeu o tamanho do derby, Zé, na minha visão? Daria uma bela coluna. Não, mas é sério, você fez um... Mas é que eu vejo de outra forma. Para mim, é um jogo diferente para o Corinthians, independente de qualquer coisa. Como seria ao inverso, por exemplo, na situação, se Palmeiras estivesse na situação do Corinthians hoje e tal. É sempre um jogo diferente. Vai ser sempre um jogo diferente, independente do que estiver valendo. Pode valer, sei lá, 2 amendoins. Os caras vão entrar no campo para se matar. Tá valendo uma tampinha 2 maiores, que diz o Pascoal. Vão entrar no campo para se matar. Esse jogo é diferente de qualquer um. E aí ele pode, sim, dar rumo daqui para frente. Algumas coisas. Depende da forma como você vai se comportar. Isso. Esse é a chave. Porque, por exemplo, o Corinthians pode até perder. Como ele pode perder? Como pode ser essa derrota? É uma derrota como foi contra o Flamengo no primeiro jogo da Libertadores? Aí tem muito peso. É uma derrota como foi o primeiro tempo, vamos supor assim, como o jogo do Corinthians e Flamengo, quer dizer, lá no Rio, o segundo jogo, que o time competiu, o time brigou, o time esteve presente ali, concentrado e tal, já é uma forma diferente. Mas mesmo assim os caras vão olhar. Mas de uma certa forma você vai respeitar porque foi realmente uma entrega diferente. Foi uma forma diferente. O que eu vejo agora, a preocupação maior é o Vitor encontrar um time para jogar daqui para frente. E aí, independente desse clássico. Porque nesse clássico tem sempre um algo a mais. No próximo jogo, o que é a preocupação? Porque nesse todo mundo vai correr. Todo mundo vai correr, todo mundo vai se dedicar, todo mundo sabe da importância que tem ali. O problema é pós-jogo contra o Atlético Goianiense, se passou ou não, como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, qual o time que ele vai escolher, quem serão os caras que irão permanecer, Renato Augusto joga, não joga, qual o sistema de jogo? Corinthians perde, acaba o ano? No Brasileiro? Não. Não, e na própria Copa do Brasil? Não. Você acha que o jogo do Palmeiras não é carregado pelo Dragão? Não, se o Corinthians perder, a pressão aumenta. O Corinthians já está pressionado para jogar contra o Atlético. O Corinthians já vai jogar pressionado.
Porque respeitando o Atlético Goianiense, respeitando o que tem fazendo, em termos de camisa, a pressão é muito maior para o Corinthians. Ele já entra pressionado. Se ele tivesse perdido para o Atlético Goianiense de 1-0 e nós estivéssemos na mesma situação, a pressão seria grande para a reversão. A sua visão é importante como jogador. Pela realidade... A vitória não melhora um ambiente para ganhar ou você acha que não muda nada? Não, melhora. Isso sim, isso melhora. Então, isso aí é sem dúvida alguma. Né? Isso não tem como... Isso aí é... Agora, o que eu falo é o seguinte, não adianta você ganhar do Palmeiras... Depois você jogar contra o Atlético Goianiense e depois você não ter o rumo para onde você seguir. Esse que é o difícil. Você entendeu? Sim. É que esse jogo é fundamental. Se você chegar no jogo contra o Atlético com uma derrota nas costas, para o Palmeiras, em casa, pesa. Mas depende de como Mas se você chega... Assim, digamos que perdeu por 1-0 e tal, papá, foi... perdeu. Né? Agora, se você chega para esse jogo contra o Atlético com uma vitória sobre o Palmeiras, que é o time da moda, e não tô, isso não é ironia nenhuma, não. É o grande time do futebol brasileiro hoje, com certeza. Você chega com uma vitória, nós ganhamos do Palmeiras. Ganhamos do Palmeiras. Vamos pegar o Atlético, vamos reverter esse negócio rapaziada. Por isso que eu falei que é indiscutível. Uma vitória muda qualquer ambiente. O que eu queria trazer, Zé... A minha preocupação como analista, e preocupação no sentido de ver, é a sequência do Corinthians. Perfeito. É a sequência, porque são dois jogos achar que pontuais. são só esses jogos que resolvem. São dois jogos pontuais. Nós estamos vendo 2 jogos pontuais. Sim, que podem definir, entendeu? Se você perder ou ganhar contra o Palmeiras, você tem um caminho. Contra o Atlético Goianiense tem um caminho. Só que pós esses 2 jogos, ele vai continuar com esse caminho. E aí como vai ser o caminho do Corinthians? Igual ele vem construindo agora, jogo a jogo? Porque ele vai ter que parar. Você não sente solidez nesse Corinthians para dizer o seguinte, vai bater na final ali. Sim, porque o senhor lembra que nós estávamos conversando aqui sobre joga com o time titular, joga com o time reserva, joga com o time titular. Sim. E eu perguntei aqui, qual é o time titular do Corinthians hoje? Sim. Você não sabe. Então, eu acho que agora você pode definir com 2 jogos, com duas competições, o Vitor Pereira não dá mais para falar assim, eu vou fazer rodízio agora o tempo todo. Eu vou fazer rodízio agora o tempo todo. Não dá mais para fazer independente do resultado. Sim. Vitor Pereira fica? Jogo contra o Palmeiras? Não, pro ano que vem. Não. Eu acho que ele também está meio que já também tomando cuidado com isso. Pedro tem... Não, porque eu já falei isso aqui, acho que uns 2, 3 semanas. Alguma coisa assim que eu falei. O Corinthians tem que se preocupar com o próximo treinador. Ou com o conversa treinador. com ele para saber o que ele pensa. Conversa com ele para saber o que ele pensa, porque não adianta nada chegar no final do ano vamos conversar com o Vitor e ele fala assim, muito obrigado por não ter acabado. E o Corinthians tem que correr atrás de outro treinador para fazer uma nova reformulação, para fazer um novo time. E tem uma grande vantagem nesse momento, é a Copa do Mundo. Tudo vai acabar mais cedo. Sim. Tudo vai acabar mais cedo. Você diz no sentido de planejamento. Planejamento, exatamente. Tempo para planejar até janeiro. Não, só um esclarecimento que eu acho importante, Felipe. Mudando um pouco o rumo da prosa de Corinthians, mas o assunto ainda é Corinthians, porque a gente trouxe a informação, eu trouxe a informação aqui no Linha de Passe após a eliminação sobre o caso do William. Queria a informação dos colegas, que ele sairia do Corinthians, como de fato se confirmou, e que ele tinha todo aquele problema de ameaça, que eu também trouxe uma informação que não era só isso, que afligia. Tem também um incômodo com a questão do Vitor Pereira, e ele a assessoria dele divulgou a versão ontem, ele já deu entrevista hoje ao canal do André Hernan, os colegas da Globo, para dizer que ele só está saindo por conta das ameaças. Então, só para fazer esse registro, mas eu mantenho a minha informação, porque eles nunca tive problema com ninguém. Não, de fato, problema de brigar, de discutir, de xingar, nunca houve. Agora, há um incômodo dele, como há de outros jogadores, das lideranças, a diretoria sabe disso, com alguma das entrevistas do Vitor, com alguma dos diálogos do Vitor, com algum dos comportamentos do Vitor na hora de se comunicar com jogadores em treinamentos e no dia a dia. Há esse incômodo. Isso não é uma invenção, isso não é mentira. Ontem, inclusive, pessoas ligadas a outros jogadores, conversei de novo para reafirmar e reafirmo de fato, tanto que a diretoria, quando o time é eliminado pelo Flamengo, a diretoria se preocupa em procurar as lideranças dentro do vestiário do Maracanã e falar, só para vocês saberem, apesar de tudo, o Vitor segue com a gente acredita no Vitor. O Vitor segue para o jogo do fim de semana contra o Palmeiras, independente de resultado, a gente vai com ele até o mata-mata do Atlético Goianiense, porque ela sabia que há uma rusga ali, um incômodo, pela maneira como o Vitor se coloca. Seja no dia a dia de falar com os jogadores, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso defender vocês lá, mas vocês também precisam me defender com resultado aqui, diálogos desse tipo, que incomodam as lideranças, incomodam. Isso não quer dizer que são inimigos, que não vão jogar pelo cara, que vão fazer corpo mole, só que isso também é um componente de tudo que acontece dentro do Corinthians hoje. O William está com a versão dele, a gente respeita, mas há também um incômodo. Tanto que o William vem sendo ameaçado há mais de um mês,
Ele jogou, ele se tratou, ele tentou jogar um mata-mata contra o Flamengo, mas isso também pesa. Não é a maior harmonia do mundo dentro do vestiário do Corinthians hoje. E não é pelo resultado. É algo que já acontece entre o treinador português e os jogadores. Só para trazer a informação, para a gente não passar de maluco, que ele deu a versão lá, a gente não corrigiu, está feito o registro da informação dele, da versão dele, mas também reafirmar que é essa situação do Vitor com as lideranças do elenco. Existe. O Corinthians está tentando o Michael, né? Sim. Para a vaga do... Muito interessante. Agora, você sabe o seguinte, os caras vão liberar? Grana, a proposta parece que foi... o Flamengo também está tentando esse cara, lembra? Liberar é outro papo. O preço foi altíssimo. O que eu queria falar ainda, de F90BR, hashtag mande sua mensagem. Eu entendo que, Zé, você colocou como analista, você viu o macro do Corinthians. Como quem diz assim, ganha o Palmeiras, tá, mas e ali? Entendo. Mas a gente está falando de um jogo gigante. Sim. Que não importa o que for. É Copa São Paulo, é Florida Cup. Sim. E para mim, esse jogo, conversando com... Você conhece a Dona Maria Helena, corintiana, Dona Maria Helena, os corintianos... Para o corintiano, eu estou falando de torcida, a metáfora que eu faço é que nem futebol americano, sabe quando passa aquela tinta na cara? É o último... Aí que eu falei, é a última crença em algo neste ano. Independentemente do macro. Por que eu tô falando? O Palmeiras tem o Corinthians, depois tem Flamengo, depois tem Fluminense. Corinthians ganha, cai para 3 pontos. Eu acho que nem o corintiano mais roxo realmente acredita no título brasileiro. Tem a Copa do... Não acredita. Não, os caras acreditavam que dava para ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim, é verdade. Eles acreditam em qualquer coisa. Exato. Aí você ganha do Palmeiras. Pô, você estufa o peito. Sim. Você cai para 3 pontos e o Palmeiras numa sequência de roubada. Você vai animado para o Atlético Goianiense, você passa, pode não bater campeão em nenhum dos dois, só muda o rumo. Aquela metáfora, a cenoura na frente do cavalo. Vou te colocar... Sim, agora, você perde do Palmeiras, acabou o Brasileiro, você perde... Acabou em agosto, cara, é isso que eu tô falando, olha o tamanho desse jogo. Investimento, você entendeu? Mas aí eu falo... Não é frio. Mas aí eu falo para você acha que se o Corinthians... perder para o Palmeiras e perder para o Atlético Goianiense, o ambiente vai ficar o ambiente lindo, maravilhoso. Terra arrasada. Não, calma, deixa eu falar uma coisa. Desculpa. Uma coisa é a terra arrasada, outra coisa é a pressão que será exercida em cima dos jogadores. É isso que eu tô falando. Sim, mas essa pressão não vai deixar os jogadores pensarem que é uma terra arrasada. Não é. Não é, meu filho. Não, mas eu tô falando do peso de ganhar, Sim. Você ganha um refresco para não ter gente quebrando o CT. Eu tô entendendo. E o seu raciocínio é o mais lógico possível. Eu estou entendendo isso. Eu não estou mudando o seu raciocínio. Eu estou só colocando para você uma outra hipótese. Quando você fala terra arrasada, acabou o ano. Eu não acho que acabou o ano. Pode ter acabado o ano em termos de resultado. Não sei. Quantos jogos nós temos ainda pela frente? Muitos. Você acabou de falar que o Palmeiras tem 3 jogos dificílimos. Isso pode acontecer. 7 rodadas Agora, imagina o Corinthians perder para o Palmeiras, perder para o Atlético Goianiense na semana seguinte. O que vai acontecer? Conhecendo o futebol brasileiro, conhecendo as diretorias dos clubes brasileiros. Quem é que vai bater na porta para falar assim, eu gostaria de falar com o jogador? E depois tem uma outra... É isso que eu tô falando. E depois, você entendeu, então, mas é isso que eu estou dizendo. E depois tem uma outra coisa. Dentro do vestiário, tem determinados clubes que trabalham de forma diferente. Tem determinados clubes que você sente o clube e a camisa de forma diferente. Né? E aí eu não estou desmerecendo ninguém, né? Porque cada um tem a sua história, tem a sua característica e a sua identidade ao longo daquilo que nós conhecemos como clubes. Né? Não vejo jogador do Corinthians fazendo corpo mole. Não, nem eu. O que eu quero dizer é o seguinte, não vão entregar o ano. Os caras vão entrar todos os jogos com a faca na boca, com a faixa do Rambo na cabeça, porque eles sabem, entendeu? Que se não ganharem, se não performarem, como diz Facincani, como diz o senhor Sormani, eles terão problemas. Mas para isso, o Vitor, ele precisa escalar o que hoje ele tem de mais casca. Mas eu falei 5 minutos atrás aqui que ele não tem mais agora 3 campeonatos. Ele tem 2 O que a gente conversou... Né? E sequência, e dá sequência O que a gente conversou na semana passada? Zé, a gente falava, escalação do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, não tem o Rony, não tem o Michael, vai o Rony, que pelo menos é mais novo, mas cara, isso aí veio, calma. Não, bate com a minha caneta. Não, tem a capinha. Capinha? Deixa eu ver. Ela tá abacate. Eu tô procurando doação de capinha.
enfim, não tem o Maicon, você vai com o Rony, que é o menino que se apresentou mais simples no futebol, mais cascudo. Bom jogador. Bom jogador, não é tecnicamente brilhante, mas ele entrega aquilo que pede dentro de campo. Do Queiroz, Renato Augusto, era para ser o William. Então agora, Roger Guedes, o Yuri Alberto, vai jogar todo mundo. Tem que jogar e justificar todas as grandes contratações. Já que o Corinthians não fez um segundo time de grandes contratações, que aí você se permite, como é o Flamengo, a rodar mais atletas de peso, os que têm maior valor são os que têm de jogar mais e serem cobrados para isso. É o momento deles darem a cara. Rapaziada, tá aí, ó. Eu concordo em tudo com o que o Zé Elias falou. Concordo em tudo, plenamente. E como eu falei no caso do Michael, tá difícil, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. E você vai nos comentários e dá a sua opinião, a sua sugestão de quem você quer no Corinthians para assumir a vaga que o William deixou. Vai lá nos comentários, beleza? E amanhã tem esse jogo. Eu acredito que o Corinthians vai vencer esse jogo e jogando bem. Se for 1-0, mas o Corinthians vai jogar bem. Escrevam. O Corinthians vai jogar bem e a partir de amanhã, rumo. O foguete vai subir. E foguete não tem ré. A partir de amanhã o Corinthians vai embalar de vez. Pelo menos é o que eu penso, né? Só espero que o Corinthians não me decepcione mais uma vez. Valeu, rapaziada. Um forte abraço a todos. Conto com a sua ajuda para fortalecer com o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço e vai!